Existem histórias reais que não deveriam existir. Não porque sejam difíceis de acreditar, mas porque ultrapassam um limite invisível que separa a violência do puro sadismo. São casos em que a crueldade humana deixa de ser apenas um ato impulsivo e passa a se tornar um comportamento consciente, repetido e, em muitos momentos, assustadoramente calculado. No vídeo de hoje, você vai conhecer histórias reais que ultrapassam os limites da crueldade humana, casos que continuam assombrando investigadores, famílias e até mesmo quem apenas toma conhecimento deles anos depois. O que torna essas histórias tão perturbadoras não é apenas o resultado final, mas o caminho até ele. Cada decisão tomada, cada detalhe ignorado, cada sinal que poderia ter sido percebido antes. Em muitos desses casos, a crueldade não surge de forma repentina. Ela se constrói aos poucos, em silêncio, enquanto todos ao redor acreditam estar seguros. E talvez esse seja o aspecto mais assustador de todos, a ideia de que o mal nem sempre se apresenta de forma evidente. O primeiro caso começa de maneira quase banal. Uma rotina comum, um dia que parecia igual a tantos outros. A vítima não estava em um local isolado, não fazia algo considerado arriscado, não tinha consciência de que estava sendo observada. O agressor, por outro lado, já vinha planejando aquele momento havia algum tempo. Ele estudava horários, hábitos e comportamentos, não por necessidade, mas por controle. A crueldade, nesse caso, não foi fruto de raiva, mas de antecipação. Cada minuto fazia parte de um jogo psicológico onde apenas uma pessoa sabia que o jogo existia. Quando o contato finalmente aconteceu, nada pareceu fora do normal à primeira vista. É justamente aí que mora o perigo. O agressor não precisava levantar suspeitas. Ele sabia exatamente como se portar, como falar e como se aproximar. A violência não foi imediata. Antes disso, houve manipulação, medo crescente e isolamento. A vítima foi colocada em uma posição de submissão emocional antes mesmo de qualquer agressão física. E quando a violência finalmente aconteceu, ela não teve como objetivo apenas ferir, mas humilhar e quebrar completamente qualquer resquício de resistência. O mais chocante é que, após o crime, o agressor retornou à sua rotina como se nada tivesse acontecido. Enquanto uma família entrava em desespero, ele seguia vivendo normalmente. Esse contraste entre a brutalidade do ato e a normalidade aparente do agressor é um padrão que se repete em muitos casos extremos. A crueldade humana, quando atinge esse nível, não carrega culpa visível. Ela se esconde atrás de uma fachada funcional. No segundo caso apresentado, a crueldade assume uma forma ainda mais perturbadora. Aqui, o sofrimento não foi rápido. Ele foi prolongado, cuidadosamente administrado e repetido ao longo do tempo. A vítima foi submetida a um processo de desgaste psicológico intenso, onde cada tentativa de pedir ajuda era neutralizada por ameaças, medo e descrédito. Pessoas próximas perceberam mudanças de comportamento, mas não conseguiram imaginar a dimensão do que estava acontecendo. Quando o crime veio à tona, a pergunta inevitável surgiu: como isso pôde durar tanto tempo sem que ninguém interferisse? Esse tipo de caso expõe uma falha coletiva. Não apenas do agressor, mas de um sistema que muitas vezes não leva sinais sutis a sério. A crueldade, nesse cenário, não é apenas individual, ela se espalha através da negligência. Cada silêncio contribui para o desfecho. Cada dúvida ignorada se transforma em mais sofrimento. Quando finalmente houve uma intervenção, o dano já era irreversível. Conforme avançamos nessas histórias, fica claro que existe uma escalada. A crueldade humana raramente se mantém no mesmo nível. Ela tende a crescer. Em outro caso, os investigadores se depararam com uma cena que parecia cuidadosamente montada. Não havia desorganização, não havia pressa. Cada elemento parecia ter sido colocado ali por um motivo específico. O agressor não buscava apenas causar dor, mas deixar uma mensagem. Uma mensagem que ninguém conseguiu compreender completamente. Especialistas analisaram o comportamento, tentando encontrar padrões, motivações ou gatilhos psicológicos. Algumas hipóteses surgiram, mas nenhuma explicação parecia suficiente para justificar o nível de frieza envolvido. Esse é um ponto crucial em histórias como essa: nem toda crueldade pode ser explicada de forma satisfatória.
Algumas ações simplesmente existem, desafiando qualquer tentativa de racionalização. O clímax desse vídeo surge quando chegamos a um caso que ultrapassa qualquer expectativa anterior. Aqui, não há ambiguidade, não há dúvida sobre a intenção. A violência foi deliberada, extrema e desprovida de qualquer benefício prático. Não houve ganho financeiro, não houve vingança pessoal clara, não houve impulso momentâneo. Houve apenas o desejo consciente de causar sofrimento. Esse tipo de crime obriga até os investigadores mais experientes a confrontarem uma verdade desconfortável: existem pessoas que sentem prazer no controle absoluto sobre o outro. Nesse caso específico, a investigação revelou detalhes que só aumentaram o impacto. Registros, objetos e relatos indicavam que o agressor revisitava mentalmente seus atos. Ele não apenas cometia os crimes, mas os revivia. Esse comportamento demonstra um nível de crueldade que vai além da violência física. É uma crueldade psicológica contínua, que persiste mesmo após o fim do crime. À medida que o caso se tornava público, a reação social foi intensa. Medo, revolta e incredulidade tomaram conta da comunidade. Muitas pessoas começaram a questionar suas próprias rotinas, seus próprios julgamentos. Afinal, se algo assim pode acontecer em um ambiente aparentemente comum, então ninguém está completamente seguro. Essa é uma das consequências mais duradouras da crueldade extrema: ela destrói a sensação coletiva de normalidade. No encerramento dessas histórias, o que permanece não são apenas fatos ou datas, mas perguntas que continuam sem resposta. Existe um limite para a crueldade humana ou ele é constantemente redefinido? Quantos desses casos poderiam ter sido evitados se sinais não tivessem sido levados a sério? E até que ponto somos capazes de reconhecer o perigo antes que seja tarde demais? Se você chegou até aqui, deixe seu comentário dizendo qual dessas histórias mais te impactou e por quê. Sua opinião é importante para continuarmos trazendo esse tipo de conteúdo. Deixe seu like para apoiar o canal, se inscreva para não perder os próximos vídeos e ative o sininho de notificações. Aqui, continuaremos explorando histórias reais que expõem o lado mais sombrio da humanidade.